Olá, meus irmãos da Pipe de Tapetininga. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui, peguei uma gripe. Eu estou tentando ainda me recuperar dela. Já vai fazer aí, desde sábado passado, alguns dias. E ainda estou com um pouco de tosse. Então, se eu tossir um pouquinho aqui, os irmãos me perdoem. E se eu parar para tomar um golinho da minha água, que eu tô bebendo bastante água esses dias, por causa da gripe, os irmãos também me perdoem. Bom, eu espero, com a graça do Senhor, que essa gripe melhorando, e eu tenho certeza que vai melhorar, domingo à noite eu possa estar aí, ao vivo e a cores, com os irmãos, para nós adorarmos juntos aí no culto e ouvirmos também a palavra de Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês para a gente fazer um breve estudo aqui das Escrituras e tirar algumas lições no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, uma passagem bem conhecida, mas que eu creio que tem ensino para a gente tirar, refletir e aplicar. Porque o objetivo do estudo da palavra de Deus é esse, né? A gente ler, entender o texto, meditar e aplicar na nossa vida para que o Espírito Santo, pelo seu poder glorioso, ele aplique a Escritura em nossa vida, e nos transforme à imagem de Cristo, nos santifique. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura e também peço que você não feche. Por favor, fique com ela aberta, porque nós vamos ver algumas expressões do texto e tirar dessas expressões ensinos para a nossa vida como seguidores do Senhor Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, ok? Então eu vou ler Marcos 4, 35 a 41, diz assim o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento, ou um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos ajude. Pai, obrigado por sua palavra. Ilumina nossa mente, lança luz ao nosso entendimento e coração para que nós possamos ouvir a tua palavra e recebermos entendimento dela. E pedimos também o poder do teu Espírito Santo que vive em nós, para que o Espírito aplique em nós a tua palavra, nos santificando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, bom, para muitas pessoas mesmo, infelizmente, o Evangelho significa algum tipo de mensagem que Jesus veio ao mundo para nos dar todos os tipos de bênçãos, aqui e agora, neste mundo presente, e nos livrar de problemas, sofrimentos, enfermidades, dissabores, problemas financeiros
e para que nós tenhamos uma vida tranquila, sem problemas. E então, para algumas pessoas, o Evangelho é uma mensagem para resolver problemas e livrar as pessoas dos problemas e sofrimentos desta vida presente, deste mundo que nós vivemos, caído por causa do pecado. E, irmãos, isso seria uma forma de escape da realidade e frustração. As pessoas que acreditam que o Evangelho é isso e que o alvo e o objetivo do Evangelho, da graça de Deus é esse, completamente elas estão enganadas, porque são inúmeros os exemplos de pessoas que vêm e procuram igrejas apenas, num primeiro momento, procurando apenas se livrar de problemas, sofrimentos da vida, mas com o tempo, como a mensagem do Evangelho, em muitos lugares, ela não é pregada de maneira clara e de maneira verdadeira, com fidelidade às Escrituras, essas pessoas enganadas acabam se frustrando porque os problemas continuam, né? Elas começam a ir a uma igreja, começam a ouvir certo pregador ou pregadores e acreditam que, na verdade, todos os problemas aqui agora serão resolvidos e, na verdade, vão se frustrando ao longo da caminhada nesta vida, porque os problemas não acabam, os sofrimentos não deixam de existir em suas vidas, as dificuldades do dia a dia que todo ser humano tem enfrentar neste mundo mal que nós vivemos, e aí elas acabam muitas vezes até abandonando as igrejas e não querem mais saber da Bíblia, enfim. Ou tentam, de alguma maneira, mudar de um lugar para o outro, tentando achar alguma outra mensagem que funcione. Mas, na verdade, nós sabemos que a mensagem do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, é a mensagem da reconciliação. O Evangelho nos revela o meio pelo qual Deus, o eterno Deus, antes da fundação do mundo, decretou que iria reconciliar pecadores rebeldes, né, consigo mesmo, através da obra realizada pelo seu Filho eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sua vida, morte e ressurreição. Então, o Evangelho é isso. A mensagem da salvação eterna que o Deus Trino realiza através da obra do Senhor Jesus Cristo para salvar pecadores dos seus pecados e reconciliar eles com o próprio Deus. Tendo dito isso, nós vamos olhar, e eu quero tirar 3 ensinos aqui dessa passagem em que os discípulos no barco, junto com Jesus, passam por esse momento essa circunstância de dificuldade, de aflição, uma grande tempestade em meio àquele mar da Galileia, e ali eles se veem numa situação de pavor, de medo, de angústia, enfim. E nós vamos tirar alguns ensinos aqui para a nossa vida, do dia a dia, como seguidores de Jesus. E o primeiro ensino, eu quero que você olhe aí nas Escrituras, eu vou ler a expressão, o versículo 37, nós vamos tirar o primeiro ensino daqui. Diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Levantou-se um forte vendaval. Pois é. O que parecia uma viagem tranquila, porque o próprio Senhor Jesus disse no início, lá no versículo 35, vamos para o outro lado do mar. E o que era para ser uma travessia tranquila,
Foi uma travessia cheia de problema e de muita angústia e pavor e medo para os discípulos. Então, a primeira lição que eu quero tirar aqui, nessa expressão, levantou-se um grande vendaval e as ondas deram contra o barco, é que seguir a Cristo não significa que nós estaremos isentos de problemas e sofrimentos nesta vida no presente. Aqui nós já desconstruímos essa ideia de que o Evangelho vai nos livrar de todos os problemas desta vida presente. Muito pelo contrário, o Evangelho, as Escrituras, elas lidam de maneira real e verdadeira com o mundo presente em que nós vivemos, caído debaixo do pecado, né? E de todas as maldições que o pecado trouxe a este mundo presente. Então, por exemplo, o que é que o pecado trouxe a este mundo presente? Trouxe morte, trouxe doenças, trouxe inimizade entre as pessoas, né? Trouxe desentendimento dos seres humanos uns com os outros, trouxe todo tipo de sofrimento, miséria que nós podemos ver no nosso mundo. O pecado, a queda, lá em Gênesis, o primeiro casal, trouxe tudo isso a este mundo presente. Agora veja bem, em nenhuma parte das Escrituras, principalmente vamos tomar o Novo Testamento, porque é a revelação plena do cumprimento de Deus, o plano da salvação, o Evangelho. Em nenhuma parte, nem Jesus, nem os discípulos, nem os apóstolos nos ensinam que nós teríamos uma vida sem problema e sofrimento como seguidores de Jesus. Muito pelo contrário. Se você e eu de fato somos verdadeiros seguidores de Jesus, não apenas membros de uma igreja, mas verdadeiros discípulos que querem viver para a glória de Deus, em obediência a Deus, os problemas irão, de certa forma, aumentar, e os sofrimentos também. Fora a questão de termos que lidar com os problemas, vamos chamar de problemas naturais, que ocorrem na vida de todas as pessoas, doenças, enfermidades, perdas de entes queridos, problemas financeiros, problema de desemprego, problema não muitas vezes causado por nós, mas por aqueles que administram a economia do país, a política do país, e isso respinga de alguma maneira em toda a sociedade, e nós estamos inseridos, e isso pode respingar na nossa vida. Mas a grande questão é que se você é um discípulo de Jesus, você vai ter alguns problemas que você não tinha quando você não era um seguidor de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a nós foi dado não apenas o crer em Cristo, mas também o padecer por Ele, o sofrer por causa de sermos discípulos de Jesus. Muitas vezes você vai enfrentar problemas de ser mal interpretado pelas pessoas, você vai ser desprezado por certos grupos, círculos de amizade, ou até mesmo dentro da família, por você apenas ser cristão. Por você apenas ver o mundo de uma outra maneira agora, depois que você se tornou um discípulo de Jesus. Você tem uma nova cosmovisão, uma maneira diferente de enxergar a realidade, e você tem novos valores, valores do reino de Deus que você agora passou a viver. E isso, muitas das vezes, confronta a vida das pessoas que não têm esses valores do reino de Deus. E muitas vezes você vai ser perseguido, você vai ser ofendido, você vai ser desprezado. De certa forma, isso vai trazer um certo sofrimento. Outro tipo de sofrimento é o sofrimento de mortificar o pecado diário na nossa vida. Lutar contra a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Quando nós não éramos crentes, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos dominados pela nossa natureza caída. Nós não tínhamos a natureza, o Espírito Santo habitando em nós. Isso aconteceu quando nós nascemos de novo.
O Espírito veio viver em nós, fomos regenerados, recebemos uma nova vida, né? Então, o vento vai dar contra a sua vida, as ondas fortes virão contra a sua vida. Sejam elas problemas que atingem a todas as pessoas, ou sejam aqueles sofrimentos que vêm por você ser um cristão. Então, não se iluda com isso. O Evangelho lida de maneira clara e real com o mundo em que vivemos e a vida em que temos neste mundo. Então, o primeiro ensino que nós temos aqui é que seguir a Cristo não significa que você vai estar isento de sofrimento e problema. Pode ser que alguns dos irmãos que estão me ouvindo, nesse exato momento, estejam passando por problemas difíceis de ordem financeira, saúde, perda de alguém, né? Ou muitas vezes alguém que você ama está passando por isso e isso atinge o seu coração. Então, não se iluda. O Evangelho, ele nos trouxe uma salvação completa, mas ela ainda não se realizou de maneira completa até que Jesus volte, né? Ressuscite os mortos, né? Transforme os que estiverem vivos e todos nós glorificados, recebendo a completude, a glorificação final da nossa salvação. Aí sim, estaremos no novo céu, na nova terra, numa nova ordem, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, nem doença. E aí sim, nós estaremos no estado de bem-aventurança, de eterna felicidade e alegria, sem nenhum tipo mais de problema, sofrimento. Tá? Mas por enquanto aqui, tenha isso em mente. A tempestade, os ventos fortes, eles virão na nossa vida. Com certeza eles virão. Um segundo ensino que nós temos aqui é no versículo 38. Jesus estava dormindo quando veio essa tempestade e os discípulos foram acordá-lo, né? E os discípulos o acordaram e clamaram, final do verso 38, essa expressão, os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Olha, essa expressão, ela fala muito conosco, né? Quando nós estamos passando por algum tipo de aflição e dificuldade, problema, sofrimento na vida. Então, o segundo ensino que nós temos aqui é o seguinte: em muitos momentos de sofrimento e problemas, seremos tentados a duvidar que Deus nos assiste. Essa é uma tentação que todos nós crentes no Senhor, vamos sofrer. Então, o segundo ensino é esse: é que nos momentos de sofrimento e problemas que passamos, circunstâncias difíceis da nossa vida, seremos tentados a duvidar que Deus nos assiste, que Deus está presente na nossa vida, que Deus é bondoso conosco. Veja, os discípulos estão no barco, Jesus está lá, mas eles estão com medo e eles se expressam desta maneira: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Eles parece que não estão confiando em Jesus e eles estão, na verdade, achando que Jesus está lá, está dormindo e ele não está se importando com o que está acontecendo com eles. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, não é, irmãos? Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por uma situação difícil na nossa vida e mais, quando esses momentos são longos, porque há problemas que eles têm um prazo mais curto. Um problema que a gente consegue de maneira mais rápida, vem a solução, a gente já consegue respirar, resolver aquele problema, ou um sofrimento que veio, mas logo passou, curto. Mas existem problemas e sofrimentos que eles são longos. Imagine um crente que tem uma doença crônica e que tem que conviver com algum tipo de dor por anos. Imagine um crente que tem um filho que lhe dá
problemas e que lhe traz sofrimentos, com ações, com o tipo de vida que escolheu, e traz angústia, imenso sofrimento para o coração desse pai e dessa mãe crente. E muitas vezes isso perdura. Imagine um pai, uma mãe crente que tem um filho que se perdeu no meio dos vícios e muitas das vezes precisa de estar internado em uma clínica tentando se recuperar. E esse problema ele se arrasta, ele se demora e inevitavelmente, irmãos, a nossa consciência, a nossa natureza caída e até mesmo o diabo vão tentar usar, ou ele vai tentar usar esses momentos difíceis para de alguma maneira colocar em xeque a nossa fé, a nossa confiança na bondade de Deus e na presença constante de Deus na nossa vida. Agora, isso não é se vai, isso vai acontecer. Muitas vezes, talvez não em todas as ocasiões, mas quando o sofrimento é árduo e é longo e persiste por muito tempo, vai passar pela nossa mente essa questão: será que Deus está mesmo se importando com o que está acontecendo comigo? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente está com a sua bondade apontada para a minha vida? Irmãos, ser cristão não é fingir que nós não temos dúvida, porque todo crente passa. Os grandes vultos, os grandes homens e mulheres de Deus na história da igreja deram testemunho de que foram atacados durante a sua caminhada com Cristo em momentos terríveis de dúvida. Alguns dão testemunho de que chegavam a questionar se eram de fato cristãos, porque achavam que o fato de estarem com dúvida podia estar mostrando que eles não tinham fé. Não, irmãos. As dúvidas elas vão surgir. O próprio Satanás ele sempre vai nos atacar aqui, na nossa mente. É por isso que na armadura do cristão, lá em Efésios 6, há o capacete da salvação. Nós revestimos a nossa mente com a certeza da nossa salvação em Cristo. E aí, quando a dúvida vier, nós temos a armadura, nós temos o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito, que são as verdades, as promessas de Deus reveladas aos seus filhos através das Escrituras. Nós temos armas para lutar contra essas dúvidas e a fé luta e a fé vence com as armas que Deus nos deu. Então, essa é uma verdade, que quando nós passamos por esse tipo de sofrimento demorado, longo, persistente, nós muitas vezes perguntamos se Deus está olhando para nós, né? Mas você tem a certeza de que Ele está, né? Então, quando você tiver essas dúvidas, não fique deprimido no sentido de duvidar da sua salvação. Se eu estou tendo esse tipo de dúvida, será que eu não sou crente então? Não, as dúvidas elas vão vir. A questão é como que você vai lidar com as dúvidas. É se você de fato vai acolher essas dúvidas, esses pensamentos no seu coração e vai realmente acreditar que Deus não se importa com você, que Deus não está vendo o seu sofrimento, que Deus não está presente na sua vida em todos os momentos, não é em alguns momentos. Porque o Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, ele prometeu: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Ou seja, ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, né? Então, tenha certeza
de que essas dúvidas virão e saiba lidar com elas. Agora, isso nos leva ao terceiro ensino que nós podemos tirar desse texto, dessa passagem, que está no versículo 38, né? E diz assim, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Ou seja, Jesus estava lá no barco. Eu vou além. Foi Jesus quem colocou eles no barco e foi Jesus quem planejou esta travessia para o outro lado do mar. Olha o versículo 35. Naquele dia ao anoitecer, disse ele quem? Jesus. Ele disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Ele fez uma afirmação, vamos para o outro lado. Ou seja, qual era o percentual de acerto de que este barco chegaria do outro lado? 100%, porque se Jesus disse vamos para o outro lado, tudo iria acontecer de acordo com o que o Senhor planejou. Eles chegariam do outro lado. E o versículo 38, ele diz que Jesus estava na popa. Marcos frisa que Jesus estava no barco, dormindo, tranquilo, mas ele estava presente no barco. Ou seja, o terceiro ensino que nós tiramos aqui é, em toda e qualquer circunstância em nossas vidas, temos a garantia, irmãos, que o Senhor está conosco. Ou seja, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, nos piores momentos de dor, sofrimento, angústia, temos a garantia, promessa dele de que ele está conosco. Ok? Então, se você está passando por algum problema, e talvez todos nós estamos passando por algum tipo de problema e sofrimento, tenha certeza, a resposta às dúvidas na hora do sofrimento, elas estão nas Escrituras. Nós não olhamos para o nosso sentimento, nós olhamos para a palavra de Deus. Se nós olharmos para o nosso sentimento na hora dos problemas, do sofrimento, nós vamos ficar deprimidos e nós vamos fraquejar. Nós vamos nos afundar na dúvida, no medo, como os discípulos aqui estavam com medo. Eles achavam que eles iam morrer. E Jesus diz para eles, no verso 40, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não confiam em mim? Eu estou aqui no barco, vocês ainda não sabem quem eu sou? Não sabem que eu sou o eu sou? Não sabem que eu sou Deus em carne? Não sabem que eu sou o verbo que se fez carne? Não sabem que eu sou aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e que tem o poder sobre toda a criação? Como ele demonstra depois, dizendo para o vento se aquietar, o mar se acalmar e cessar aquela circunstância, aquela tempestade na vida dos seus discípulos? Irmãos, o Senhor está conosco. Pode ter certeza disso. Em Hebreus, no capítulo 13, há uma promessa maravilhosa. Hebreus 13, deixa eu tentar achar o texto aqui, irmãos. Hebreus 13, no versículo 5. Hebreus 13, 5 diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, verso 6, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor prometeu que jamais nos abandonará e que jamais nos desamparará. E ele prometeu aos discípulos, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, enquanto você estiver vivendo aqui, a cada minuto, segundo da sua vida, Jesus, se você é um discípulo de Jesus, Jesus está com você. Agora,
O próprio Senhor Jesus, quando viveu aqui, ele era Deus e se fez homem. E como homem que era, quando viveu entre nós, quando viveu neste mundo, ele sofreu, irmãos. Ele foi desprezado, ele foi afrontado, perseguido, ofendido, caluniado, cuspido, zombado. Ele foi, irmãos, ele foi sem limites, levado à tortura física. Então não há ninguém como o Senhor Jesus que sabe o que é sofrer. E ele sabe quando você e eu estamos sofrendo e ele nos assiste. Agora, nós não podemos esquecer que nem sempre, mas alguns sofrimentos são permissões de Deus na nossa vida, porque Deus quer, muitas das vezes, nos disciplinar. Porque Ele é um Pai amoroso, que quer fazer, como diz em Hebreus 12, que Ele nos disciplina porque Ele nos ama e porque Ele quer fazer com que nós participemos da sua santidade. Ou seja, Ele quer formar a imagem dele em nós. E muitas vezes, por causa da nossa rebeldia, Deus precisa nos disciplinar e nos moldar. E Deus usa as circunstâncias difíceis, os problemas e os sofrimentos, para, muitas das vezes, até mesmo nos desapegar das coisas deste mundo. Deus é bom, irmãos. Em Romanos 8, no versículo, se eu não me engano, é o versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: todas as coisas que acontecem conosco, assim como foi com os discípulos neste barco, Deus usa todas as coisas, e todas as coisas são todas. Os sofrimentos não estão excluídos. Deus usa também os problemas e os sofrimentos para o nosso bem, ou seja, para nos tornar mais parecidos com Jesus e glorificarmos a Deus na nossa vida aqui. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa tirar esses ensinos e aplicar na sua vida e saber que o melhor não está aqui. Deus nos abençoa aqui ainda com muitas dádivas aqui, em meio a este mundo caótico, mal, caído, mas o melhor está por vir, a esperança da glória que virá sobre nós e diante de nós na revelação de nosso Senhor quando Ele voltar. Amém? Um forte abraço a todos e, se Deus quiser, domingo estaremos aí com vocês. Um abraço, irmãos. Deus abençoe a todos.